Bom dia, pessoal! Hoje iniciaremos mais uma videoaula. O assunto de hoje é referente às aulas 9 e 10 da apostila. Papel semântico dos objetos. A relação entre sujeito e predicado já foi abordada nas aulas 7 e 8. Nesta aula, serão abordados os termos associados ao verbo. O verbo é o principal organizador da oração. É como se ele, ao entrar na frase, exigisse a presença obrigatória de certos acompanhantes ou proibisse a presença de uns e deixasse liberdade para o comparecimento de outros. Para entender melhor isso, podemos classificar os verbos em dois tipos, transitivos e intransitivos. Começaremos pelos transitivos. Os verbos transitivos são verbos que precisam de complementos verbais para completar o seu sentido. Quer dizer, ele tem um significado incompleto. Vejamos o exemplo. O ônibus atropelou um cão. Nesta frase, o verbo é atropelou, que vem do verbo atropelar. Quem atropelou um cão? O ônibus. O ônibus é o sujeito. Se eu dissesse apenas que o ônibus atropelou, essa frase não teria sentido, porque o atropelou ele precisa de um complemento, ele precisa de algo a mais, que neste caso é um cão. Portanto, o atropelou ele é um verbo transitivo, pois ele necessita de um complemento para que se tenha uma informação completa. Os verbos transitivos, eles são classificados em três tipos, que é o que a gente vai ver agora. Primeiro tipo, verbo transitivo direto. São aqueles que não exigem preposição obrigatória. Olha o exemplo. Mariana ama xadrez. Verbo, ama. Quem ama xadrez? Mariana é o sujeito. Mariana ama. O verbo ama, ele necessita de um complemento, que nesse caso é xadrez. Portanto, ele é um verbo transitivo. Só que ele não pede uma preposição. Eu só tenho aí o quê? O verbo e o complemento. E entre eles, ligando os dois, eu não tenho nenhuma preposição. Portanto, o ama, ele é um verbo transitivo direto, pois ele não exige uma preposição. Vamos para a próxima classificação. Verbo transitivo indireto. São aqueles que exigem preposição, ao contrário do verbo transitivo direto. Olhem um exemplo. O diretor concordou com as propostas. Neste caso, o verbo é concordou. E ele precisa do complemento, que é com as propostas. Percebam que, entre o complemento e o verbo, nós temos a preposição com. Então, concordou, ele é um verbo transitivo, pois ele pede um complemento, só que ele também pede uma preposição. Portanto, ele é um verbo transitivo indireto. E a última classificação, verbo transitivo direto e indireto. São aqueles que exigem dois complementos, um sem e outro com preposição obrigatória. Olhem um exemplo. Carlos ofereceu chocolates a Milena. Verbo ofereceu. Quem ofereceu? Carlos. Carlos ofereceu não tem sentido completo. Então, o meu verbo ele pede um complemento. Então, ele é um verbo transitivo. Só que nesse caso, eu tenho dois complementos. O primeiro, o que ele ofereceu? Chocolates. Então, esse é o meu primeiro complemento. Só que ele ofereceu a quem? A Milena. Segundo complemento. O primeiro complemento ele não vem acompanhado de preposição. Já o segundo, ele tem preposição. O a, com acento indicador de crase, mostra que dentro deste a, eu tenho um a preposição. Portanto, o meu verbo ele é transitivo, pois ele pediu complementos, só que ele é transitivo direto e indireto, pois ele tem um complemento com preposição e outro sem.
Agora a gente vai para a última classificação dos verbos, que são os verbos intransitivos. Os verbos intransitivos são aqueles que não exigem complementos. Olhem os exemplos. Minha filha nasceu. Verbo, nasceu. Quem nasceu? Minha filha, sujeito. Percebam que aqui eu tenho só o quê? Sujeito e verbo. Eu não necessito de mais nada para completar a minha informação. Portanto, meu verbo ele é intransitivo. Olhem um outro exemplo. Minha avó caiu. Quem caiu? Minha avó. Sujeito. Verbo, caiu. Então, eu tenho sujeito e verbo. E o meu verbo ele não precisa de complemento, pois a informação ela já está toda aqui. Então, ele é um verbo intransitivo. Agora, nós vamos para a classificação dos objetos. Objeto é o termo ligado ao verbo, quer dizer, é o complemento do verbo. Até então, nós vimos que os verbos transitivos, eles pedem um complemento. Agora, a gente vai dar nome para esse complemento. Em língua portuguesa, esse complemento tem o nome de objeto. Vamos ver quais são as classificações dos objetos. Objeto direto é aquele que completa o sentido de um verbo transitivo direto sem a presença obrigatória de uma preposição. E ele indica o paciente da ação verbal, ou seja, o elemento que sofre ação. Eu trouxe novamente para vocês o exemplo que eu havia explicado lá no início. Mariana ama xadrez. Então, nós vimos que o ama precisa de um complemento, que é o xadrez. Então, agora, nessa parte, a gente vai ver que xadrez é o objeto direto do meu verbo transitivo. Por que objeto direto? Porque não tem preposição. Então, ama é o verbo transitivo direto, como nós já vimos, e xadrez, que é o complemento do verbo, ganha o nome de objeto direto. Próxima classificação. Objeto indireto. É aquele que completa o sentido de um verbo transitivo indireto, com a presença obrigatória de uma preposição. E ele indica o paciente da ação verbal, ou seja, o elemento ao qual se destina a ação verbal. Olhem um exemplo. O diretor concordou com as propostas. Este exemplo também é o mesmo que eu expliquei para vocês lá na frente. Então, a gente viu que concordou é um verbo que pede um complemento, então ele é um verbo transitivo. E que o complemento vem com preposição, então ele é um verbo transitivo indireto. Agora, a gente vai dar nome para esse complemento. Então, com as propostas, é o meu objeto indireto, pois ele completou o sentido do verbo e ele vem acompanhado de preposição. E a última classificação que nós temos para objeto é o objeto direto preposicionado. Vamos entender como ele funciona. Liga-se ao verbo por meio de uma preposição. É importante destacar que essa preposição não é obrigatoriamente exigida pelo verbo. Então, aqui, neste exemplo, os revoltosos tomaram das armas. Tomaram das armas, pessoal, tomaram nesse sentido, quer dizer, pegaram as armas. Percebam que tomaram, ele é um verbo transitivo. Ele pede um complemento, que aqui no caso é das armas. Só que ele não pede preposição, mas nesta frase nós trouxemos uma preposição, que é o das. No caso, o das é a contração de preposição mais as, artigo. Portanto, esse meu objeto, esse complemento que eu trouxe, ele é um objeto direto, só que ele é um objeto direto que veio com preposição. Então, ele é um objeto direto preposicionado. Então, é isso, pessoal. Nós vimos quais são os verbos, verbo transitivo, verbo intransitivo e os objetos. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estarei disponível na plataforma Google Sala de Aula e eu deixarei no mural as atividades que vocês terão que realizar. Até mais!